A paz do Senhor. Amém. Assim como você está, vamos orar. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós vamos agora falar da Tua palavra e pedimos, Pai, que o Senhor nos dirija, que Teu Espírito fale aos nossos corações. Pai, que haja um fluir da Tua vontade e que os nossos corações estejam abertos para receber a Tua palavra nessa noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Domingo passado, eu creio, eu preguei sobre a questão dos frutos e frutificação. E eu queria, nesse domingo, continuar falando sobre frutos e falar sobre, o tema, na verdade, de hoje é das condições necessárias para se frutificar. A gente sabe que há diferentes tipos de frutos, isso naturalmente falando. E que, na natureza, determinadas sementes precisam de um tratamento diferente. Né? Por exemplo, a semente do tomate não precisa de nada. Você simplesmente deixa e ela brota em qualquer lugar. Até mesmo aquela que você lava na pia, que ela desce pelo ralo, muitas vezes ela brota lá na caixa de gordura. Né? Ela brota lá e é capaz de dar tomate ali mesmo. Né? É claro que a gente fica meio receoso de comer o tomate ali que cresceu na caixa de gordura, né? Mas ela brota ali, não é verdade? Então, não requer muito cuidado para uma semente de tomate brotar e dar seu fruto. Mas existem outros frutos que precisam de condições especiais. Por exemplo, se você já tentou plantar maçã, é bem diferente. Para você germinar uma semente de maçã, você vai levar uma coça, porque vai demorar muito. É bem complicado. Ou, se você plantou uma laranjeira, olha, espere alguns anos para ela dar o fruto. Eu me lembro que na minha casa tinha uma laranjeira, quando eu era criança, e a minha infância toda eu via aquele pé de laranja ali, nunca deu fruto. Eles usavam a folha para fazer chá, as minhas irmãs pegavam os galinhos para fazer unha. Enfim, o pau de laranjeira, né? Era isso aí. Mas, depois que eu casei com 24 anos, um dia eu voltei na casa da minha mãe e ela falou assim, a laranjeira deu fruta. Olha só, eu passei a minha infância toda sem ver aquele pé da fruta. E depois de tantos anos, ela deu fruto. Por quê? Porque existem condições ideais para cada tipo de fruto. E os frutos espirituais, os frutos que a palavra diz, exigem também uma condição especial. E eu quero falar sobre essas condições nesse momento. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia. Na primeira condição que a gente precisa para que esse fruto aconteça. Esse fruto precisa de contato com a água da vida. Salmo 1, versículo 3. Salmo 1:3. O que está escrito? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Aleluia. Glória a Deus pela sua palavra. Então, a palavra diz que o fruto precisa ter contato com a água, mas não é qualquer água. Certo? Não é como o tomate que qualquer água serve. Não, o fruto espiritual, ele precisa ter contato com a água da vida. E eu só conheço uma pessoa capaz de dar a água da vida. João, capítulo 4, diz isso, né? Ele falou para a mulher samaritana, olha, se você beber dessa água aí do poço, você vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der,
nunca mais terá sede. E eu vou dar essa água a você, e essa água vai jorrar do seu interior. Fluirão o quê? Rios. É interessante, irmãos, porque Jesus não fala que vai fluir um rio, não. Ele fala que fluirão rios de águas vivas. Então, o fruto do Espírito, o fruto espiritual, o fruto do crescimento, ou seja, para que eu me torne um crente maduro, para que as coisas aconteçam na minha vida da forma que devem acontecer, como a palavra diz, eu preciso de contato com a água viva. Mas como é que é essa água viva? A palavra também diz que nós somos limpos pela água da palavra. Aleluia. Sem a palavra não tem santificação, não tem limpeza. Sem a palavra é só esforço próprio, esforço humano. Eu estou tentando abandonar o cigarro. Eu estou tentando abandonar isso. Eu estou tentando abandonar aquilo. Você vai ficar tentando a sua vida inteira. Porque sem a palavra não há limpeza. Nós somos limpos pela palavra. Amém? Você compreende isso? Por isso que algumas pessoas não apresentam mudança, não apresentam crescimento, não apresentam transformação. Por quê? Porque não se submetem à limpeza da palavra. Irmãos, é maravilhoso estar no culto, é maravilhoso receber uma mensagem. Eu estou aqui pregando, outros pastores pregam aqui, mas isso só não é o suficiente. Bom, isso é coisa de cada um, né? Eu tomo banho todo dia. Não estou me gabando, não, mas eu tomo banho todo dia. E nesse calor, às vezes a gente toma 2 vezes, né? 3 vezes, vai na rua, você acorda, toma um banho. Aí você vai na rua, volta, toma um banho. Aí você, né? Você vai deitar, vai dormir, você toma um banho, porque também você já vê. Então, às vezes é 2, 3 banhos no dia. Isso é coisa de cada um. Não estou aqui julgando. Se você toma banho todo dia, por que com a palavra você se lava só uma vez por semana? Quantas vezes, irmãos, nós só estamos condicionados a vir ao culto uma vez na semana, aí recebemos aquela palavra e achamos, tá bom. Sabe, quando a gente era criança, eu não sei se já acontecia na casa de vocês, mas na minha casa é só para ilustrar. Não era todo dia que acontecia, não. Mas a gente tomava aquele banho, às vezes, para a mãe ver, né? A água caía, a gente passava correndo assim na água, aí molhava a cabeça, tomei banho. Aí a mãe ia conferir lá as caracas no pé, conferir atrás da orelha, os colares, né? Aqueles colares assim, mas como é que toma banho? Está cheio de colar aí, ó. Que banho é esse que você tomou? Aquele banho de... Irmãos, esse banho, na vida espiritual também, se não funciona na vida material, normal, não funciona na vida espiritual também, não. Tem muita gente querendo só dar uma meia sola, só na meia sola espiritual. Tá bom, fui ali na igreja, recebi meia palavra, porque eu já cheguei na hora que o pastor já estava falando, já não peguei louvor, não peguei nada, mas tá bom, já fui alimentado. Não, você não foi. Não, você não foi limpo, não, você não recebeu. Porque o que nós enfrentamos na nossa semana, nós precisamos de muito mais do que isso. Amém. Muito mais do que isso. O que nós precisamos? Precisamos da palavra todo dia. Precisamos saber do que estamos falando, sabe? É uma realidade. Isso não é ficção, não é uma coisa que opcional. Eu tenho se quiser. Não, se você não quiser perder nesse mundo, se você não quiser ser derrotado nesse mundo, você precisa ser lavado pela palavra. Você precisa dessa palavra. Por quê? Porque o inimigo todos os dias. Paulo fala, por amor de Cristo, somos entregues à morte, o quê? O dia todo. O dia todo, todo dia, 24/7, o inimigo não para. E como é que se combate o inimigo espiritual? Porque não é um inimigo que nós estamos vendo. Nós não estamos ali vendo face a face, não, ele é espiritual. Pelos meus olhos carnais eu não vejo. A única forma de vê-lo é quando eu me submeto à palavra e a palavra me capacita a enxergar
aquilo que naturalmente eu não vejo. Naturalmente eu acho, é fulano que não vai com a minha cara, é meu chefe está me perseguindo, naturalmente eu vejo isso. Mas quando eu começo a me submeter à palavra, o que acontece? Eu começo a enxergar aquilo que está por trás do natural. Não é uma situação natural. Não, isso acontece mesmo. Perdi $100. Isso acontece mesmo. Não, não é natural. Não é natural perder dinheiro, não é natural ficar doente, não é natural ter problemas, não é natural, não, irmãos. Nós estamos no mundo caído que é afetado por Satanás. Sim, ele afeta, ele causa os problemas, ele causa os empecilhos, ele causa as tribulações, as perturbações. Isso não vem de Deus, não, isso vem do inimigo. E se a gente não estiver ligado com a palavra de Deus, entendendo o momento, entendendo as coisas, o que a gente vai fazer? Vai cair naquilo que a vida é assim mesmo. E o inimigo vai cada vez mais tomando espaço. Então, veja que a questão do fruto não é uma questão opcional. O pastor está falando isso, que lindo, né? Se eu pudesse dar fruto, daria vários mamões. Não, não é isso que eu estou falando, não. É algo de sobrevivência. Faz parte das nossas armas espirituais. A Bíblia fala que as nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus. O fruto que você dá é uma arma, sabia disso? Talvez você nunca tenha encarado como isso. Não, fruto não é arma. Sim, claro que fruto é. O fruto do Espírito, Gálatas 5 fala, ele combate o quê? As obras da carne. Você já viu um fruto lutando? Quando você olha para a palavra, você vê. Combatendo as obras da carne. Então, fruto é importantíssimo. Então, precisa estar em contato com a água da vida. Agora, deve haver também uma receptividade espiritual. Mateus 13, 23. Eu tenho muito carinho por esse texto de Mateus 13. Esse foi o primeiro texto que eu preguei na igreja. Parábola do semeador. A primeira vez que eu preguei na igreja, eu tinha 15 anos de idade, foi num domingo como esse, um domingo à noite. Louco foi quem me deu a oportunidade, né? Mas me colocaram para pregar e eu realmente não sabia quase nada. Mas o Espírito Santo de Deus me ajudou. E eu li esse texto e me lembro que foi um marco na minha vida. Porque eu tinha 1 mês de igreja, 15 anos, tinha uns 10% do corpo que eu tenho hoje, e alguém, de forma louca, me deu a oportunidade, um microfone na mão para pregar. E eu, mais louco ainda, sem ter noção de nada, fui para frente e preguei. Né? Então, Deus falou ao meu coração naquela noite e falou com as pessoas também, foi maravilhoso. Mas aqui esse versículo diz que foi semeado em boa terra. Esse texto fala de vários tipos de terrenos, mas tem a boa terra. O que importa para nós é a boa terra. A boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Sabe, não adianta você ouvir e não entender. É por isso que eu gosto de escola. Aqui não tem, mas eu gosto de escola dominical, onde tem estudo e tem pergunta. Porque, às vezes, a gente está falando aqui, surge uma pergunta aí. Só que mensagem não é democrática. Eu estou pregando e você não fala. Né? No máximo é um amém. Mas você não pode, pastor, o que é isso aí que o senhor falou? Você não pode. Né? Tem gente que faz, mas geralmente não se faz isso, né? Pastor, o que é isso aí que o senhor falou? Então você vem e vai embora com a sua dúvida. Agora, quando tem uma classe, ali você pode perguntar, olha, o que é isso aí? Eu não sei o que é isso. Eu li isso aqui, não entendi, o que é isso? Então você precisa compreender, mas, glória a Deus, porque aqui tem muitos pastores. Então, se alguma coisa você não entendeu, não tenha dificuldade de chegar para um pastor e falar assim, pastor, o senhor pode me explicar isso aqui? Eu li isso aqui, eu não entendi nada. Eu ouvi isso aqui, porque hoje a gente ouve muita coisa na internet, eu ouvi um pastor falando isso aqui, eu não entendi nada. O que é isso aqui? Por quê? Porque eu preciso ouvir e compreender a palavra, para que eu dê fruto.
E é interessante porque diz que esse fruto, ele diz que um produz 100, o outro produz 70, o outro produz 30. Nunca é igual. É diferente. A palavra que está sendo pregada aqui, ela vai produzir um fruto diferente em você. De repente, já aconteceu comigo, irmãos, eu estava vivendo uma situação, só um exemplo, eu estava vivendo uma situação difícil. Eu até ganhava um bom salário, mas era muita fralda lá em casa, muita fralda, muita coisa, muita criança, aquele negócio todo, e o dinheiro ia embora, e o cartão de crédito estava assim, eu já não aguentava mais. Aí, um dia, eu encontrei com um amigo meu, ele falou para mim assim, rapaz, olha, eu tive esse problema com cartão de crédito, sabe o que eu fiz? Quebrei tudo. Fiquei com um cartão só com R$100. E eu fiquei... tudo que eu tinha que comprar, eu comprava no dinheiro. Eu não comprava no cartão. Eu tinha que ir no mercado, eu comprava... Eram 3 pãezinhos do dinheiro, nada de cartão. Parecia que não ia dar certo. Mas isso ficou assim 1 mês, 2 meses. No 3º mês, a coisa começou a mudar e começou a sobrar dinheiro na minha mão. Ele contou essa história, eu falei, será? Será verdade, meu Deus? Aí cheguei em casa, isso faz muitos anos, cheguei em casa, Simone, eu ouvi isso assim, assim, assim. Vamos quebrar esses cartões todos. E vamos comprar só no dinheiro. Simone falou, você está doido, como é que a gente vai fazer isso? Aí, o dinheiro está mal pagando as coisas, como é que a gente vai comprar tudo no dinheiro? Irmãos, entenda uma coisa, muitas vezes a gente não tem, não é porque a gente não tem, não, é porque a gente administra mal mesmo. Mas uma palavra mudou tudo na minha cabeça. E aí a gente começou a experimentar, não vamos quebrar, não, vamos guardar na gaveta. Falei, ok, vamos botar eles na gaveta, vamos deixar eles na gaveta, e não vamos mais usar. Irmãos, eu vou confessar, foi difícil, sabe? Foi difícil, porque, a princípio, não tinha muito dinheiro para gastar. Então, você vai no mercado e fala assim, não posso comprar, não posso comprar, não posso comprar. Vou comprar só isso aqui, porque o dinheiro era pouco. Foi 1 mês assim, 2 meses, aconteceu da mesma forma. No 3º mês, começou a sobrar dinheiro na gaveta. Sabe? Então, isso mostra como uma palavra pode mudar a vida de alguém. Às vezes, eu estou falando uma coisa aqui, eu nem percebi. Você ouviu e falou assim, vou fazer assim. Já mudou a sua vida. Já encontrei com gente, uma vez eu encontrei um irmão numa igreja, eu morava em Teresópolis, encontrei com esse irmão numa igreja lá no Rio de Janeiro. E esse irmão falou assim, pastor, como é que está? Está na paz do Senhor? Eu falei, paz do Senhor, meu irmão. Está lembrado de mim? Eu falei, não. Eu estive na sua igreja, só que a igreja, gente, tinha tanta gente, eu não tinha como lembrar dele. Aí eu falei, lembra, pastor, eu estive lá na sua igreja, quando o senhor pregou aquela palavra. Aí eu falei, que palavra? Que palavra que você está falando, né? Eu não lembro. Para ele foi tão marcante que ele falou assim, aquela palavra, como se eu fosse lembrar. Eu falei, mas que palavra que eu preguei? Eu prego todo dia lá, como é que eu vou saber que palavra foi? Mas foi marcante para ele. Foi tão marcante que ele falou, ele não chamou de uma pregação, ele chamou de aquela palavra. Olha só. Então, às vezes, irmão, nós estamos falando aqui, você recebe aquela palavra, é aquela palavra que vai fazer a diferença na sua vida, que veio como resposta, como direção de Deus, que você nunca teria de outra forma, e Deus falou com você, e você, é a minha mudança. Aleluia. Aleluia. Certa vez, uma irmã ouviu uma mensagem. Na verdade, ela ouviu a mensagem, eu não sei se ela ouviu a mensagem, se ela só comprou o CD. Comprou o CD da mensagem. E ela foi para casa. Levou aquele CD. Estavam passando uma dificuldade muito, muito grande. Ela e o esposo, uma dificuldade muito grande, né? Na família assim, financeira. E, naquela mensagem, eu preguei sobre o azeite da viúva. Quando o profeta pergunta, o que você tem dentro de casa? Ela falou, não tem nada. Eu tenho uma botija de azeite, um pouquinho de farinha, e é isso que eu tenho. Vou fazer um bolo para mim e para o meu filho e vamos morrer.
Aí ele falou assim, não, você não vai morrer, não. Você vai lá, prepara um bolo para mim e você vai fazer assim. E aí, Deus me falou que Deus ia usar algo que você tem em casa para agir na sua prosperidade. Você olha para dentro da sua casa e fala assim, eu não tenho nada. O que eu tenho aqui? E Deus vai te mostrar que você tem alguma coisa assim dentro de casa, que Ele vai multiplicar, que Ele vai usar, que Ele vai fazer. Aquela irmã comprou aquele CD e levou para casa. Escutou. Sabe o que ela fez? O marido trabalhava com construção, tinha trabalhava, ele ainda não tinha companhia, não. Ele trabalhava com construção. Ela foi no computador que tinha lá, escreveu o nome do marido, o trabalho que ele fazia, botou um telefone, arrumou um jeito de imprimir, imprimiu vários papeizinhos, cortou, e saiu nas ruas, colocando, aqui não pode, mas lá pode, né? Botando na caixa de correio. Tuc, 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 tuc. Ela foi botando aquele papeizinho, aquele papeizinho, aquele papeizinho. Irmãos, pela fé, porque não aparecia nada, de repente, o telefone começou a tocar, gente chamando ele, gente chamando ele, gente chamando ele para trabalhar, para trabalhar, para trabalhar, para trabalhar. Hoje eles têm uma empresa, hoje a vida é totalmente diferente. Batizei os filhos, fiz casamento, casamento não consegui fazer, fiz 15 anos, casamento estava aqui. Mandou para mim as fotos, pastor, comprou um terreno, fez uma casa imensa lá, mandou para mim as fotos. Pastor, olha a casa, como é que está ficando. O senhor tem que estar aqui para a gente fazer o culto aqui. Irmãos, Deus usa uma palavra para mudar. Então, como é que eu aumento essas chances de ter mudança na minha vida? Ouvindo a palavra várias vezes. Porque se eu ouço só no domingo, eu só tenho uma chance, uma oportunidade de mudança. Pode ser que Deus use isso, mas imagina, agora, se todo dia eu estou ouvindo de Deus, Deus está falando comigo todo dia. Todo dia eu tenho uma possibilidade de mudança, todo dia eu tenho a possibilidade de alcançar algo que eu não tenho. Todo dia, isso é a palavra. E o fruto, Deus é que sabe, é 100, é 60, é 30, é Deus que determina, aleluia. Então, precisa haver uma receptividade espiritual para que essas coisas aconteçam. Agora, tem uma outra coisa também. João 12, 24. João 12, 24 fala... Vamos lá? João 12, 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Aleluia. Aleluia. Tem que ter morte espiritual. Sabe, muita gente não quer morrer, espiritualmente falando. Como assim? Morrer para a sua vida antiga. A pessoa quer manter a vida antiga e fala, não, dá para equilibrar as duas coisas. Não dá. Minha mãe tem um ditado, eu não sei muito bem o que isso quer dizer, mas eu vejo que encaixa na situação, que diz que 2 proveitos não cabem num saco só. Eu não sei o que isso significa, eu só sei que eu entendo o que significa. Que 2 coisas não cabem, não cabe aí. A sua vida antiga e a sua vida nova com Cristo não cabem no mesmo saco. Tem que ser uma coisa ou outra. Porque se você quiser continuar, irmãos, a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta, eu tô sofrendo na vida, eu estou passando um monte de coisa, mas eu não coloco o meu pé definitivamente sobre a rocha. Eu fico lá e cá. Sabe, a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi seguir a Cristo. Sobre todas as decisões, todas, a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi servir a Cristo. Se não fosse Jesus Cristo na minha vida, eu, sinceramente, nem estaria mais aqui para falar. E isso não é papo de pastor, porque você é pastor. Não, irmãos.
Ah, isso é porque você tem uma vida fácil e moleza. Não, irmãos, de maneira nenhuma. Não é isso, não. É porque eu sei que se não fosse Jesus, através de Jesus eu fui salvo, através de Jesus minha família foi salva, eu vejo através de Jesus centenas de pessoas sendo salvas, famílias sendo transformadas. Eu já vi pessoas que viviam realmente, irmãos, em miséria, pessoas que tinham assim realmente uma condição muito ruim, não só financeira, mas espiritual, libertas, transformadas, pregando a palavra de Deus, que você vê e você não fala assim, não, isso aí nasceu crente, não, nasceu não, Deus transformou a vida dele. Aleluia, aleluia, Deus transformou. Isso é o evangelho funcionando, é assim que funciona. Então não adia essa decisão, não, eu não sei, sabe, eu estou assim, meio assim, eu não sei, não fique meio assim, não, decida, porque não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Sabe, eu gosto da versão da música que fala estou seguindo a Jesus Cristo, mas não aquela que o R.R. Soares canta, não. Porque, geralmente, o pessoal traduz a música para português e escangalha o negócio. Porque a música em português fala estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não. Não é bem assim. A música em inglês diz estou seguindo a Jesus Cristo e não há volta. É muito diferente. Porque se eu estou seguindo e posso voltar, não é isso. Não, eu estou seguindo e não tem volta. Eu me considero perdido para o mundo, é isso que a Bíblia diz. Eu estou perdido para o mundo, não tem volta. Ah, será? Não sei se eu continuo sendo crente. Não. Se você está pensando nisso, você ainda não encontrou Jesus. Porque ele é um caminho sem volta. Aleluia. E você não vai querer voltar. Não vai querer voltar mesmo. Glória a Deus. Então, vamos lá. Então, precisa haver uma morte. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele vai ficar sozinho. Agora, se ele morrer, ele vai produzir muito fruto. Muito fruto. Agora, tem uma outra parte que não é tão agradável quanto essa parte, que é a parte da poda. Todo mundo sabe o que é uma poda, não é verdade? Quando você tem uma árvore e você quer que ela dê mais fruto, você tem que podar. Ela está bonita, está cheia de folha, isso tem folha demais. Vamos cortar um pouco, porque aí vai dar espaço para o fruto, vai dar força para o fruto. E a Bíblia fala que Deus faz isso conosco também. Muitas vezes a gente passa por situações, Ele permite a gente passar por situações que são situações que vão podar a nossa vida. Sabe, porque tem uma versão que diz que aquele que não dá fruto, Deus corta. Não, mas a melhor versão é Deus poda. Deus não está cortando as pessoas, Deus quer que você dê fruto. Ele não quer te cortar e mandar embora. Não, Ele quer que você dê fruto. Olha só, João 15, 2. Diz assim, todo ramo que é em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto. Qual é o desejo de Deus? Que você produza mais fruto, que você frutifique mais, que você seja mais crente, que você ore mais, que você leia mais a Bíblia, que você ame mais o Senhor, que você, sabe, que você receba reclamações. Ah, você vai muito à igreja. Se ninguém reclamou isso de você, está errado. Alguém tem reclamado de você assim, você vai muito à igreja. Por que você vai à igreja tanto assim? É verdade? É verdade? Eu conheci... tem uma história, não sei se é verdade, alguns falam que... eu nem sei quem foi. A verdade é essa. Eu sei que a história é o seguinte, ele é um evangelista, e ele tinha o costume de pregar o evangelho todos os dias, todos os dias. Né? Pregava. Ah, agora lembrei, nessa história não é outra. A idade vai chegando e vai confundindo. O que acontece? Ele era um servo de Deus e todo dia ele recebia algum tipo de ataque. Alguém queria bater nele, ou alguma coisa acontecia. E ele sabia que isso acontecia porque ele pregava o evangelho. E aí passou um dia, nada aconteceu. Foi um dia tranquilo. Ele sentou na mesa de casa e falou, meu Deus, eu devo estar com algum problema espiritual.
porque ninguém me atacou hoje, ninguém me xingou, ninguém me expulsou de lugar nenhum, deve ter alguma coisa errada na minha vida. Aí, enquanto ele estava pensando nisso, alguém tacou uma pedra na janela dele e xingou um palavrão lá de fora. Pá, tacou na casa dele. Aí falou, glória a Deus, graças a Deus. Eu já estava duvidando de mim, que eu tinha alguma coisa errada comigo. Né? Então, quando nós estamos servindo ao Senhor, alguém vai reclamar da gente, alguém não vai gostar, alguém vai querer expulsar a gente. Ih, já vem esse crente. Se isso está acontecendo, irmãos, é normal, é isso aí mesmo que tem que acontecer. É isso aí mesmo. Porque o inimigo se levanta mesmo. A gente vai incomodar mesmo, irmãos. Sabe, você chegar num lugar e mudar a atmosfera do lugar? Que coisa interessante. Já passou por isso? Você chega num lugar, tem gente que vai embora, tem gente que não gosta. Ou acontece coisa assim interessante. Acontece o tempo todo, já perdi a conta. Você entra num estabelecimento, está vazio. Não tem ninguém. Você entra lá, daqui a pouco começa. Chega um monte de gente. Aí a pessoa fala, até o atendente fala assim, nossa, que coisa estranha. Chega esse monte de gente agora. Aí você fala, não, é normal. É a bênção de Deus que está chegando. Irmãos, isso é maravilhoso, servir a Jesus. Olha, eu já perdi a conta de vezes que isso acontece. E não acontece só comigo, não. Já aconteceu com vários irmãos aí também. Não é verdade? Isso é a bênção de Deus, isso é servir a Jesus, isso é frutificar, é nisso que Deus é glorificado. Aleluia. Então, veja bem, Deus poda para que você produza mais fruto ainda. Agora, a última coisa que nós vamos falar, está em João 15 também, versículo 5. É o último texto que nós vamos ler. A última condição para que a gente possa dar fruto é permanecer em Cristo. Diz assim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Aleluia. Porque sem mim, nada podeis fazer. Aleluia. Aleluia. Isso é tão reconfortante, irmãos. Sabe por quê? Eu sei que as irmãs também passam por isso, mas a gente que é homem, a gente tem um peso maior sobre os ombros, né? Porque a gente recebeu isso por herança, né? O pai da gente fala assim, você tem que cuidar, você é homem, você tem que fazer, você tem que cuidar da sua família. E aí isso tem um peso muito grande, às vezes, porque, às vezes, a gente não consegue. Não é verdade? E aí, Jesus fala assim, olha, fica tranquilo, porque sem mim você não pode fazer nada. Então, mesmo que você não possa, Jesus pode fazer. Mesmo que você não tenha, mesmo que você não... meu Deus, eu estou vazio. Jesus pode fazer. Ele fala, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Olhando por outro lado, quer dizer, comigo vocês podem fazer tudo. Aleluia. Não há impossível. Não é verdade? Comigo. Então, irmãos, para que a gente possa frutificar essas condições, precisamos ter contato com a água da vida. Precisamos ter uma receptividade espiritual. Precisamos morrer para que o fruto apareça, da vida velha, velho homem, a velha mulher. Às vezes precisamos ser podados. E precisamos permanecer em Cristo. Amém. Aleluia. Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Amém?